A gente vai falar agora um pouquinho sobre o Sudeste Asiático. Então, o Sudeste Asiático ele está localizado aqui nessa parte marrom. Então, tem alguns países aqui, né, como a gente já viu, como a Indonésia, que é um país bastante populoso. Essa região ela está localizada entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. O Camboja, né, vou dar um exemplo aqui, né, de alguns países que sofreram aí com guerras, né. O Camboja teve uma guerra civil em 1970 que ele exterminou 20% da sua população, né. E isso ao longo aí de várias décadas, né, teve um impacto muito negativo, né. Eles demoraram muito, né, para se recuperar. Os países aqui dessa região da Ásia são países em desenvolvimento, né, não são países desenvolvidos, não tem uma indústria muito forte, com exceção de alguns que a gente vai ver que fazem parte dos chamados novos tigres asiáticos, né, a gente vai falar um pouquinho sobre os tigres e sobre os novos tigres. O Vietnã é destaque aqui também nessa região, porque o Vietnã ele foi o único país, né, que teve aí um confronto militar com os Estados Unidos e os Estados Unidos não conseguiu vencer, né? Quando a gente fala vencer guerra, né, acho que nenhum país nunca vence nenhuma guerra, né, porque tem aí perdas humanas e de recursos imensos. Porém, o Vietnã é conhecido por ser o único país que conseguiu ganhar, né, conseguiu vencer uma guerra aí contra os Estados Unidos. Essa guerra foi de 1960 a 1975. Os Estados Unidos não estavam preparados, né, para as condições aqui geográficas, né, principalmente do Vietnã, e acabaram tendo que desistir, né? Então acabaram tendo que fugir aí do território e oficialmente perdeu a guerra, né? Mas, porém, o Vietnã teve aí cerca de 1 milhão de perdas humanas, enquanto que os Estados Unidos teve aí, se for comparar, né, números, acho que toda a vida importa, né? Mas os Estados Unidos teve uma perda aí de 50 mil pessoas, né? Mas, né, por questões geográficas e culturais ali, os Estados Unidos não conseguiram vencer essa guerra contra o Vietnã. Então, quais são aí, primeiro vamos falar dos tigres, né, que aí já não está nessa região, não está apenas, né, nessa região da Ásia, mas a gente vai falar de um modo geral. Então, os tigres asiáticos, que são esses tigres asiáticos, né, um nome que deu, né, para alguns países que eles conseguiram aí se reerguer, ter um crescimento muito rápido a partir da década de 70. Então, a partir de 1970, eles passaram a investir bastante em educação, investir na industrialização do país, na infraestrutura, né, transportes, comunicação, tecnologia, ciência, e eles passaram, né, ainda essa cultura oriental, que é mais disciplinada, né, tem uma ideia de coletivo maior, né, do que a cultura ocidental. Então, esses países foram que se destacaram no cenário mundial e conseguiram se desenvolver, né, tanto socialmente como principalmente economicamente. E é o caso da Coreia do Sul, então aqui, né, localização da Coreia do Sul, de Taiwan, né, que Taiwan tem uma briga aí também com a China, né, porque para a China, Taiwan pertence ao seu território, e Taiwan ela proclamou a sua independência, porém ela não aceita, né, na maioria aí dos países, e muito menos pela China. Então tem essa disputa, né? Taiwan é um país capitalista, a China socialista, né? Mas para a China faz parte aí do território chinês. Hong Kong, que é um território chinês, mas tem alguns movimentos ali bem fortes, separatistas, que querem que Hong Kong seja retirada aí do território da China, né? Tem o seu estado independente e também capitalista, né? E a China socialista, por isso esse embate maior. E Singapura, né? Singapura aqui, uma ilha aí que tem bastante estrangeiros, né? Teve aí a atração, né, de vários contingentes humanos para trabalharem lá. Tem uma indústria fortíssima, principalmente aí na área de tecnologia, Coreia do Sul também. Então, eles foram chamados de tigres asiáticos, né, por menção aí ao animal mesmo, né, que seria aí audacioso, forte,
rápido e teve um crescimento aí bastante rápido. E esses países, né, esses tigres asiáticos, esses quatro, o Hong Kong não é um país, né, mas é um território, né, autônomo, porque ele decide ali a política, né, ele faz parte da China, porém ele que decide ali a política. E a economia. Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, esses quatro territórios, eles influenciaram outros países asiáticos também, que são os chamados novos tigres asiáticos, que está aqui no Sudeste Asiático, que é o caso da Malásia, Indonésia, Vietnã, Tailândia e Filipinas. Então, esses países, eles passaram a investir também, né, pesado ali na indústria, na comunicação, nos transportes, né, nos recursos humanos, para tentar, né, também ter um crescimento bastante rápido. E eles são ali, o mundo todo olha para eles, né, porque eles têm boas chances ali de, nas próximas décadas, ter um crescimento bastante expressivo, né? Eles já estão tendo, né, um crescimento expressivo, mas eles são aí, têm um potencial muito grande. E qual que foi o diferencial, né, tanto dos tigres quanto dos novos tigres? No caso dos tigres, então lá em 1970, eles passaram a copiar o modelo japonês, né, de priorizar a indústria para exportação. Então, utilizando aí baixo custo, né, tentando aí otimizar, utilizando o mínimo possível de custos, eles iriam produzir para exportar, pensando na exportação. Então, eles investiram pesado na indústria e investiram também na população. Então, a população ali, que inicialmente era uma mão de obra barata, né, que tinham ali, se submetiam aí a várias jornadas, né, de muitas horas, né, de jornada de trabalho, como era no Japão também, como é ainda até hoje, né, mas principalmente ali após a Segunda Guerra Mundial, né, o Japão, os habitantes tinham ali jornadas de trabalho muito extensa, né, poucas folgas, e eles copiaram esse modelo japonês e passaram a investir pesado na indústria. Eles são fortes principalmente, né, em eletrônicos e em brinquedos, e exportam para o mundo inteiro, né, provavelmente aí a gente tem aí pelo menos um equipamento na nossa casa que vem aí que é de origem desses países, ou que alguma peça, né, foi fabricada lá, né, porque a gente também tem a globalização da produção, né, atualmente. Então, várias peças de um mesmo equipamento são produzidas em diversos países, depois vai para uma montadora no país específico que monta todas essas peças e revende. Então, eles passaram aí a ter esse alto crescimento, influenciaram, né, os novos tigres asiáticos, e aí esses novos tigres, né, eles têm grandes chances de crescimento nas próximas décadas.